Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos à segunda live do nosso mês de junho, onde nós vamos fazer uma jornada, onde nós vamos entender os processos terapêuticos, porque que eles são necessários. E hoje nós vamos falar sobre trauma e como que o trauma ele interfere na nossa vida, né? Dentro de um processo terapêutico, um dos objetivos sempre será tratar traumas, olhar para os traumas. Por quê? O trauma, geralmente, a base do trauma acontece na primeira infância, ali perto dos 5 anos, né? Do 0 aos 5 anos. Quer dizer que o trauma não pode acontecer em outras fases? Sim, ele pode acontecer em outras fases, contudo, porém, todavia, os traumas que acontecem nas outras fases, geralmente, eles só são uma repetição dos primeiros, tá? O trauma acontece toda vez que a criança não obtém aquilo que ela necessita. E o que uma criança necessita? Criança necessita de inclusão, criança necessita de cuidado, de carinho, de proteção, de justiça, principalmente justiça, tá? E aí, quando a criança não tem o que ela precisa, ela vai buscar o que ela precisa, geralmente cavando uma encrenca, buscando um problema. A criança faz isso geralmente de caso pensado? Com certeza não. Não. Nenhuma criança acorda de manhã e pensa, vou ferrar a vida dos meus pais, vou caçar uma doença, vou criar entrar num acidente doméstico. Não é assim que funciona. As coisas elas vão acontecendo e a criança, por ser o elo mais fraco da relação familiar, ela tem essa habilidade de abrir a porta para o problema. E o trauma, quando ele acontece, ele cristaliza ou ele congela a criança naquele momento. Então, imagina, todos nós temos uma criança de 5 anos dentro da gente. Só que essa nossa criança interna, ela nunca tem mais do que 5 anos. O grande problema do trauma é qual? É que o nosso cérebro ele é um economizador de energia nato. Ele odeia tomar decisões de improviso. Por quê? Porque isso demanda muita energia, demanda muito trabalho. Então, lembra que a gente aprende por observação e por cópia. A gente observa os nossos pais falando e a gente vai agregando esse aprendizado, seja aquilo que a gente viu bom ou ruim. Então, o trauma, no fim das contas, o nosso cérebro, né, como ele quer economizar energia, vamos imaginar que uma criança ela precisa de atenção. Ela não tem atenção nunca. Então, é aquela criança que está ali em casa, mas ninguém nunca vê a existência dela. E se ela não é vista, ela também não tem outras necessidades atendidas, ou são atendidas de forma ineficiente. Então ela descobre ficando doente, um dia que ela fica doente, ela descobre que os pais param tudo que eles estão fazendo para olhar para ela. Então o que ela entendeu? Quando eu fico doente, eu tenho atenção, eu tenho amor. Olha que loucura. Então ela tem amor quando? Só quando fica doente. Só que esse trauma, ele é instalado ali naquele momento, né? Esse aprendizado negativo ele é instalado e o cérebro leva esse aprendizado para o resto da vida. E o trauma, o que ele faz? Ele fica como um drive, ou seja, ele é um atalho para o nosso cérebro. Então, quando a gente precisa de atenção, a gente precisa resolver alguma coisa emocional dentro da gente, esse drive, esse encurtador, esse atalho que é ficar doente, já está instalado. E pelo cérebro tentar economizar energia, ele não vai buscar uma solução lógica, uma solução mais prática, uma solução melhor. Ele simplesmente vai repetir o drive, ficando doente. Então, às vezes você vê aí pessoas que elas estão sempre doentes. E tem pessoas que ela tem todo tipo de it. Provavelmente foi uma criança que precisou ser vista e não foi vista da forma correta. Então, de repente, elas falam assim, nossa, mas alguma mãe tá vendo uma criança que... meu filho sempre foi uma criança meio doentinha. Estava sempre internado, sempre tomando inalação. Então,
Então, quando você olha para essas, às vezes a mãe olha para essa situação e fala assim, mas eu dei muita atenção, porque eu sempre cuidei do meu filho. A pergunta é, você estava de corpo presente para o seu filho, para a sua filha nesse momento? Aí eu conto para vocês uma história minha. Quando meu segundo filho nasceu, eu tava mergulhada em trabalho, mergulhada mesmo. Para vocês terem uma ideia, meu filho nasceu uma sexta-feira, segunda-feira eu estava trabalhando, ponto na barriga, meia no pé, pé pra cima, e ele estava comigo o tempo todo. Então ele mamava, tava no carrinho do meu lado, e aí a pergunta é, tá, mas então você não estava com seu filho? Eu estava, só que eu não tinha presença para o meu filho. Então quando eu colocava ele no meu peito para mamar aqui, eu tava com o celular nessa orelha, com a mão aqui digitando nota e ele mamando. E o processo da amamentação é justamente para criar vínculo e conexão entre mãe e filho. Eu não tinha o olho no olho, eu não tinha atenção, eu não tinha aquela admiração, aquela contemplação, aquele momento de ficar com a criança. E eu paguei um preço por isso. Qualquer dia eu conto sobre isso. Então, isso eu tô contando um fato do meu filho, que aconteceu comigo. Hoje meu filho já tem 13 anos e parece que toda a atenção que eu dou pra ele nunca é suficiente. Talvez você esteja olhando essa situação e se identificando. Ai, meu filho chora, minha filha chora, parece que não é suficiente. Talvez você esteja olhando para essa história e falando assim, não, meu filho não é assim, mas o meu marido, não importa o que eu faço. Não importa o quão presente eu tô na vida dele, ele sempre tá reclamando que eu não dou atenção. Eu faço de tudo. Eu cuido, eu lavo a roupa dele do jeito que ele gosta, eu sempre faço um mimo pra ele, mas parece que ele não é suficiente. Então, das duas, uma. Provavelmente ele foi uma criança negligenciada nessa área, ou então ele tem também a junção de uma coisa que nós chamamos de oralidade da falta. Claro que dentro de um processo terapêutico, dentro da mentoria, que nós vamos começar lá no final de julho, começo de agosto, você vai entender como que isso funciona, tá? Como que você lida com isso? Então o trauma, na verdade, ele congela a gente naquele momento ali que a gente precisou de algo e não obteve da forma correta ou da forma ideal, ou como nós precisávamos naquele momento, tá? E aí esse padrão, ele segue. Esse drive, ele se cria esse encurtador, esse atalho, e ele segue. E aí o nosso cérebro, para economizar energia, ele sempre vai buscar uma associação ou fazer um paralelo. Em que outro momento eu precisei ser visto e não fui visto? Como que eu reagi? Eu reagi ficando doente. Eu reagi chorando. Eu reagi ficando triste. Eu reagi me quebrando. Entendeu? E isso vai se repetindo ao longo da vida. Quando você faz o processo terapêutico, você traz isso à tona, você reprocessa o trauma para se livrar dessa situação. Conseguiram entender? Então, eu espero vocês na nossa live de amanhã, tá? Amanhã, deixa eu ver qual que é o assunto que nós vamos falar. Eu quero falar, na verdade, precisava até de uma caneta aqui, bagunça sistêmica. Vou pegar minha caneta aqui. Bagunça sistêmica, nós vamos falar amanhã. Amanhã não, terça-feira que vem. Lembra, toda terça e toda quinta nós vamos almoçar juntos. Como que a bagunça sistêmica, ela afeta a vida das pessoas, tá? Bom, vocês hoje aprenderam como que o trauma afeta a tua vida. O trauma afeta como? Te colocando num looping. E é claro, num processo terapêutico, num processo de mentoria, você sempre será incentivado a buscar o quê? Repetição de padrão. É padrão a respeito do sentimento, padrão a respeito de situação, padrão a respeito de... dor é sentimento também. Para vocês entenderem melhor essa questão do padrão. Às vezes, os fatos, eles são diferentes, mas o sentimento é igual, entende? Então, às vezes você pode ser roubado, alguém pode brigar com você, ou alguém pode falar mal de você. O sentimento que você tem, ele é o mesmo sempre. Eu me sinto abandonada. Parece que ninguém gosta de mim. Então, o sentimento é padronizado.
Ou às vezes a situação ela é padronizada. Tem pessoa que toda vez que tá para resolver alguma coisa na vida, para mudar o ciclo, para dar um salto, por exemplo, ela bate no carro dela, ou ela é furtada, ou ela perde dinheiro, entendeu? Aí são padrões. Então, num processo terapêutico ou no processo de mentoria, você sempre vai buscar esse padrão, porque o padrão tem a ver com o quê? O padrão, geralmente, ele carrega um medo junto e esse medo está atrelado a um trauma. E o trauma é o quê? É um drive, é um encurtador. Ele faz com que você volte pro padrão sempre. Por isso que é um looping. Então, o trauma, ele gera um looping de problema. E por que esse looping existe? Porque todo problema é um mensageiro. Então, toda vez que você vê esse looping, você vai buscar a raiz. Buscando a raiz, você vai tratar essa raiz, tratar esse medo, tratar essa base. Para quê? Para que esse problema não volte mais. E eu garanto para vocês que o problema ele volta várias vezes. Mesmo você fazendo terapia, mesmo você estando num processo de mentoria, de autoconhecimento, ele vai voltar umas 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque a primeira vez você, na verdade ele volta várias vezes, você nem nota que aquilo ali é um problema igual, tá? É por isso que, pra vocês terem uma noção, o seu avô morreu de problema do coração, teu pai morreu de problema do coração, teu primo morreu de problema do coração, e aí de repente você vê que você está fazendo 42, 43, 45, você começa a ter pressão alta. Aí quando você vai olhar pra trás, com que idade seu avô morreu? Com 50 anos meu avô morreu do coração. Com 48 ou com 55, meu pai morreu do coração. O que é isso? Isso é uma repetição de padrão. Ah, mas não é genética? É epigenética, é uma repetição de padrão. Alguma coisa aconteceu quando aquilo ali aconteceu. Entenderam? Isso eu tô dando um exemplo bem comum, tá? Mas isso pode estar em várias áreas da sua vida. Na área de relações, na área sexual, na área de financeira, em várias áreas, tá? Então, no processo, você aprende a identificar isso. Então, eu espero vocês na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre bagunça sistêmica. Porque quando vocês não estão no lugar que deveriam estar, ou quando as pessoas que deveriam estar no lugar delas não estão, o que acontece? Uma bagunça sistêmica. A bagunça sistêmica gera problema, porque todo problema é um mensageiro. Então, espero vocês. Me mandem perguntas no direct. Me mandem suas dúvidas, suas histórias. E até terça-feira, 12h30, entre 12h40. Tá bom? Terça e quinta, vem almoçar comigo. Beijo, gente. Tchau.